Bom dia a todos. Nós estamos começando hoje mais um evento do tema de diversidade, para falar sobre diversidade. E hoje vai ser um evento especialmente interessante, porque, na minha avaliação, o que eu achei muito bacana dessa ideia capitaneada pelo William e por todo o time de aliados, é que a gente vai falar das futuras gerações, né? Porque eu acho que o nosso compromisso com diversidade aqui dentro da Cargill, ele já é muito grande em relação aos funcionários, né? Ontem de manhã eu estava tomando café da manhã com meu filhinho, que tem 29 anos, e ele me falou uma coisa muito bacana. Ele me falou assim, ele está trabalhando numa empresa chamada Ambev, né, que todo mundo conhece, e ele comentou comigo, o Luiz Fernando, que ele está gostando muito mais da Ambev do que no BTG, onde ele trabalhava. Ele adorava o BTG Pactual. Mas ele me comentou uma coisa que eu, como pai, tive que me controlar na hora para não falar, mas eu falei, por que você está gostando mais? Ele falou, porque, pai, na Ambev eu consigo ser eu mesmo. E aí eu pensei, eu falei, na Cargill todo mundo consegue. Eu falei, me segurei, né? E eu acho que isso é muito legal, porque graças a esse time de diversidade que a gente tem, time de aliados que a gente consegue ser a gente mesmo na Cargill. E isso é uma coisa que tem muito valor. E esse passo que a gente está dando agora para o futuro, que é convidar pessoas de fora, e a minha querida Janaína, que tem uma filhinha linda, é trazer experiências de como a gente, como pais, a gente está influenciando essas futuras gerações que estão vindo. Então, quero agradecer muito a presença do Maurício, do Mauro, da Isabela, que está chegando, e passar a palavra... A Isabela já chegou? Cadê a Isabela? Está ali a Isabela, que já chegou, então, e que vai fazer e vai conduzir essa abertura aqui para a gente. Então, um bom evento para todos nós. Isabela. Obrigado, Prete. Bom dia a todos. A Simone está assistindo a gente, ela está fora de São Paulo hoje, mas ela está assistindo a gente. E aí a nossa ferramenta não consegue mandar voz de lá para cá, mas ela acabou de mandar uma mensagem que eu vou ler aqui. A Simone, ela é diretora de RH aqui no Cargill, e ela é mãe da Gabriela e da Mariana. Ela falou assim, o Comitê de Diversidade e a liderança da Cargill estão comprometidos em discutir sobre inclusão e diversidade sobre vários aspectos aqui dentro da empresa. Porque a gente entende que uma cultura inclusiva tem impactos importantes no presente, mas quando a gente consegue ampliar a discussão para a educação dos nossos filhos, a gente também causa um impacto positivo no futuro, no nosso futuro e no futuro deles. Em julho, aqui na Cargill, a gente teve o evento da Cargill Júnior e a gente também inseriu o tema diversidade. A gente falou com as crianças sobre diversidade de uma forma bem lúdica, com as brincadeiras e com a turma da Mônica. Então, para a gente falar sobre inclusão e diversidade, dentro e fora da empresa, é uma forma de mudar o mundo. Todos aqui queremos um mundo melhor para os nossos filhos. E a gente vai aprender hoje um pouco mais sobre como criar essa geração mais inclusiva. Parabéns ao MOB, ao Pride e ao Afros pela organização do evento. E a gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje. Então, vamos falar sobre como que a gente leva a inclusão daqui de dentro para fora. E a gente vai contar com a Isabela, que é uma super expert em inclusão e diversidade. Ela mandou 2 vídeos para a gente vai passar esses vídeos. A gente depois vai comentar sobre esses vídeos, vai pensar um pouco sobre eles. E aí ela vai ajudar a gente a navegar com os nossos convidados sobre as experiências que eles têm tido sobre inclusão e diversidade com os filhos deles. Então, acho que vai ser bem legal. Obrigado a todos.
Gracias, papi. Sí, adiós, papá. Perdona, ¿esos hombres que han venido quiénes son? Pues mis padres. ¿Cómo que tus padres? Mi papá y mi papi. Pero eso cómo va a ser. Tú tendrás que tener una madre también, ¿no? No, yo no tengo madre. ¿Se ha muerto tu madre o qué? No, yo solo tengo dos papás. ¿Y qué pasa si ella tiene dos padres? Pero entonces tú no tienes familia. No, pero ¿y qué pasa si ella no tiene dos padres? Si ella tiene dos padres, no pasa nada, ¿no? Digo yo. No, no pasa nada. Vamos a ver, ¿a ti te parece normal que tenga dos padres? ¿Pero a ti te importa algo que ella tenga dos padres? ¿Te importa algo? Bueno, me parece raro. Eso no es una familia. Da igual. ¿Es una familia también? No. No. Una familia es un padre, una madre y unos niños. Pero ¿qué pasa si ella tiene dos padres? ¿Qué pasa? Dímelo. Pues yo no quiero bailar con una niña tan rara. ¿Pues se viene conmigo? ¿Tú eres capaz de bailar con un bicho raro? Sí. Y no es un bicho raro. Así que te puedes estar bailando esta boquita. Van a venir al espectáculo mis padres y también sus dos padres. Y yo no quiero eso. Que me va a dar vergüenza. Pues si te da vergüenza, te aguanta. Ella tiene dos padres y punto y pelota. Pues yo voy a hacer todo lo posible porque la echen. Pues yo no. Así que Bueno, pues tú verás. entiéndeme. A ver si yo hablo en inglés. ¿A ti no te importa ser mi amiga que yo tenga dos papás? No, no me importa. ¿Tú conoces a alguien que tenga dos papás? No, pero yo sí me importa un huevo todo. No sé que ella tenga una madre y un padre. Yo también tengo dos. Pero si ella tiene un padre y un padre, me importa. Si no te gusta, pues quítate de aquí. No, que se vaya ella. Pues no Tú se no va a mandas, ir. Cholita. No, pues no se va a ir. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Que no se sabe defender sola? ¿Que no se sabe defender sola? Tú. Si yo estoy hablando. No me importa un huevo. Si yo estoy defendiendo a ella, ¿y qué pasa? Si yo estoy defendiendo, ¿qué pasa? Estoy escuchando yo de gritos aquí, no me gusta nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Nos puedo dejar solas un momento? Ella se está metiendo con ella porque tiene dos padres. ¿A ti qué te parece eso? Porque no me gustan. ¿Vas a llorar? Sí, porque no me gustan. ¿No te gusta el qué, mi amor? Que le digan eso a una persona. ¿Y tú piensas que eso de verdad es una familia? Sí. ¿Tú sueles defender a la gente que no conoces de esa manera? ¿Tú por qué sabes defender tan bien? Porque sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es este abrazo que ha habido aquí de repente? Porque mi hermana. ¡Ah! ¡Que es tu hermana! ¿Sabes que tu hermana es una persona maravillosa? Sí. ¿Sí? Rocío, ¿tú has defendido también muchas veces a tu hermana? ¿O a tu hermana no hace falta defenderla? Sí, porque ha habido gente que se metió con ella porque tiene el síndrome. Ella es una persona normal. Y no le tienen que decir nada. ¿Te defiende tu hermana? Sí. Y tú le has dado un abrazo fuerte, fuerte para decirle lo que tú le quieras, a ver que yo lo digo. Bem-vindo, Isabel. Obrigada, gente. Bom dia a todas e a todos. Era para trazer o lencinho, né? Da esperança de acreditar no mundo melhor, né? Mas depende muito da gente também e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Então, quero agradecer ao William o convite. Muito obrigada. Parabenizar a Cargill e todos vocês que estão aqui dedicando essa agenda para conversar um pouquinho sobre esse tema. A gente sabe que as agendas são super concorridas, né? No entanto, diversidade e inclusão é uma pauta estratégica e faz muito sentido a gente estar aqui hoje. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Quando o William me convidou para vir conversar um pouquinho sobre o tema, né, de parentalidade, a nova geração, como a gente pode pensar diversidade e inclusão, fiquei pensando muito, né, sobre o tema e, de certa forma, me estourou uma bolha, né? Pensava que eu agonizava sozinha, refletindo sobre essas questões, né, sobre o futuro das gerações e sobre um mundo melhor, que é o que a gente acredita. Talvez porque há algum tempo, já há alguns anos, eu tenho me deparado com uma situação, tudo bem se vocês não se identificarem, acho que é parte, porque deve ser algo muito incomum.
Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, começaram a me perguntar se eu ia namorar. Depois, se eu já tinha um namorado. Depois, se eu já tinha um namorado, se eu ia casar. Depois já está namorando, né? Vai casar quando? Depois que casei, qual foi a próxima pergunta? Então, não parece tão incomum. Acho que bastante gente passou por isso aqui, né? Já teve o primeiro? Quando é que chega o segundo? Né? Não vai ter mais? Nunca é suficiente, nunca está bom. Então, existe uma cobrança bem significativa da sociedade para a gente pensar isso. Então, já tive várias razões, né, e refletindo muito sobre vou ter ou não vou ter filhos. Né? Hoje eu ainda não tenho, mas já usei de todas as desculpas racionais e emocionais. Moro longe da família. Né? Será que vai dar certo? Vou ser uma boa mãe? Não vou. Tem tantas crianças precisando de um lar. Será que eu adoto? Então, várias reflexões passam pela minha cabeça. Né? E fico pensando como é que a gente pode, se faz sentido, né, trazer para o mundo tão louco que a gente vive hoje, né, mais uma pessoa. E espero poder me inspirar também. Espero que, se fizer sentido, em algum momento eu mude de opinião. E aí, o que me assusta muito também, me deixa muito perplexa pensando nesse tema, é a conveniência que a gente criou, né, para mim uma conveniência, de achar que a nova geração vai mudar o mundo. A nova geração vai transformar tudo, e está tudo certo. E a gente segue estático, de braços cruzados, esperando que a nova geração mude o mundo. Né? Algo que a gente faz com muita naturalidade, que é passar para o outro a responsabilidade que é nossa. E quando a gente assiste esses vídeos, eu fico pensando quanto trabalho a gente tem, e que as crianças não vão vir com o chip de um mundo melhor. Por quê? Porque tem uma frase muito significativa, que é do Paulo Freire, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, antes mesmo de uma criança começar a aprender a ser alfabetizada ou aprender a leitura, ela já se identificou com o mundo, através dos gestos, das ações, das relações. É implícito. E as crianças, para quem tem criança e convive, sabe que são esponjas. Elas estão o tempo todo observando tudo o que está acontecendo. E se a gente não traz o debate para a mesa, então, por isso, mais uma vez, né, o quanto é significativo a gente estar aqui falando sobre isso, as crianças vão aprender pelo desenho, pela novela, pelos filmes, pelos exemplos que a gente dá, pelos coleguinhas da escola. Então, de quem, de fato, é a responsabilidade de criar um mundo melhor? Né? E será que a gente está passivo nesse processo, esperando que algo mude, ou a gente está começando a refletir para mudar esse mundo? E aí, então, para conversar um pouquinho sobre isso, né? Não quero que isso seja uma palestra, a ideia é que a gente dialogue bastante, que vocês também possam trazer os insights de vocês. Eu gostaria de convidar as pessoas que vão montar esse painel para a gente começar a dialogar. Então, eu gostaria de convidar a Janaína, por favor. Obrigada. O Maurício e o Mauro Rafael. Sejam bem-vindos. Vou ficar aqui do ladinho. Vou aqui no meio, tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos, fica à vontade. Acho que primeiro a gente poderia começar se apresentando, né? Eu sei que o Maurício e a Janaína são da Cargill, né? O Maurício não? Não, o Mauro. Tá. Não, o Mauro? Da Cargill? Não. Então, a Janaína é da Cargill. Mas tem uma boa relação com a Cargill, aqui, né? com a Tatiana ali, que é minha esposa, viu? Tá certo. A Janaína, então, tem 12 anos de Cargill. Acho que pode contar um pouquinho, né, de você, da tua experiência. Obrigada. Imagina, eu tenho 12 anos de Cargill, sou a Janaína, sou mãe da Maria Antônia, que vai fazer 6 anos agora em dezembro. E tem sido uma aventura e uma jornada, tanto a Cargill quanto ser mãe da Maria Antônia. Legal, obrigada. Maurício, que na verdade é a esposa da Tatiana. Esposa Tatiana, que está ali no cantinho. Ah, legal. Sabia que tinha alguma coisa a ver com Cargill. Não, tem, a conexão existe. Né? Não, né, então, em parceria ali, né, com a minha companheira, criando 2 crianças, né, a Nina e o Theo, 6 e 4 anos, agora quase 7, 5 anos, e nesse, né, no desafio por si só, realmente, de criar 2 crianças, com alguns, né, paradigmas, né, ou conceitos diferentes, né, do geral, que faz com que a gente tenha, né, um desafio extra, né, além de todo, que é já criar 2 crianças. Bom dia, eu sou o Mauro, eu não sou da Cargill até o momento, mas eu vou ter um almoço aí com uma certa pessoa, pode ser que até o final do dia tenhamos surpresas.
mas eu sou da Cargill já de coração. Eu cheguei aqui através do convite do Camões. Né? A gente tem tido uma sinergia muito grande, com muitas ideias, muitos projetos, tal, muita coisa assim bacana que a gente tem conversado. E eu acho assim muito legal, né, ter esse tipo de evento, esse tipo de encontro aqui. É que eu já conheço o pessoal, a Isabela já conheço. A Isabela trabalha com um grande amigo meu, que é um cara muito bacana também. A gente tem esse prazer. E estamos aqui, se a gente puder colaborar. Tá ok? Com certeza, obrigada, gente. Janaína, então vou começar fazendo uma pergunta para você. Vamos lá. Queria que você contasse um pouquinho como foi todo esse processo, né, da tomada de decisão de ser uma mãe independente, uma carreira solo, né? E aí, tudo que envolveu, como é que tem sido os pais e as mães, coleguinhas da Maria, como é que eles têm reagido a esse fato? Se acontece alguma coisa, se houve alguma surpresa das outras famílias, como é que foi esse processo? E se, de alguma forma, a Maria também é questionada por isso? Então, essa não foi uma decisão muito fácil, né? Eu sempre tive o desejo de ser mãe, isso era uma coisa que era muito latente para mim. E, apesar dos relacionamentos não terem dado certo até o momento, eu sempre pensei assim, por que eu estou adiando esse desejo, essa vontade, por eu não ter um companheiro? E aí foi numa conversa que eu sentei meu pai, minha mãe e meu irmão, e eu falei, olha, até o momento os relacionamentos não deram certos, eles sabiam que eu tinha uma vontade muito grande de ser mãe, porque sempre fui muito apegada à criança, filhos de amigos, etc. E eu estou com vontade de fazer uma produção independente e queria saber o que vocês acham disso, porque, para mim, a opinião deles... Eu não vou dizer para você que seria, se eles dissessem não, que eu não iria adiante, mas, para mim, era importante que eles estivessem nessa jornada comigo, porque não dá para dizer para você que, quando a gente resolve ser mãe solteira, a gente é mãe solteira sem ajuda de ninguém. Você sempre tem a ajuda de alguém. E aí foi aquele chororô na família, né? Inclusive o meu, porque eles disseram que estavam comigo em 100% do caminho. E aí foi toda aquela batalha, que algum dia eu conto essa história através de um livro, porque não foi fácil ter a Maria Antônia, mas a Maria Antônia nasceu e eu nunca esqueço o que, conversando com um médico, que era meu ginecologista, mas não foi ele que me ajudou a ter a Maria, que ele virou para mim e falou assim, a criança ela não precisa... É importante ter as referências masculinas e femininas? Sim, é. Ela precisa de um pai e uma mãe? Não. O que uma criança precisa é muito amor. Que com amor a gente resolve tudo. E foi aí que ele me ganhou, a Maria Antônia nasceu, completa 6 anos. Ela já questionou por que eu não tenho pai. E aí uma das primeiras explicações, porque essa história tem que ser contada aos poucos, com os detalhes, eu falei para ela, Maria, cada família é de um jeito. A nossa família é a mamãe e você. Você é extremamente amada, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, pela sua família inteira. E tudo bem não ter papai. Você não tem o seu vovô? Tenho. Você não tem o seu tio Dindo, que é o meu irmão e é o padrinho dela? Tenho. Então, está tudo bem? Está tudo bem. Essa é a minha família? Essa é a sua família. E, aos poucos, essa história vem ganhando mais detalhes de riqueza, mas a Maria Antônia, para quem conhece ela, o Prete conhece ela, e algumas pessoas também daqui conhecem, eu nunca vi uma criança ser tão feliz, e mesmo quando questionada, que já aconteceu por pais de coleguinhas, ou mesmo pessoas que encontram com ela na rua, às vezes acham que o meu irmão é o pai dela, e aí falam assim, esse é seu pai? Não, eu não tenho pai. Aí as pessoas, né, dão aquele branco, ficam naquela, falam assim, ai, meu Deus do céu, e agora o que eu respondo? A Maria Antônia sorri e vão embora, porque a vida é de cada uma de uma forma e a vida continua. Isso aconteceu comigo, ela foi visitar na minha sala, e quando ela falou assim, eu falei, que legal, um beijo. Eu acompanho você no Insta, ela está sempre a foto com o seu irmão, que o Dindo, eu acho que é o pai, né? Uma coisa fácil. Aí ela falou, mas que legal, aí me apertou, me deu um beijo, eu lembrou aquela coisa para me chorar, mas era muito resolvida. Obrigada. Ela é muito resolvida, essa é uma das coisas que eu sempre procuro passar para a Maria Antônia. Não está tudo bem ela não ter um pai. Pai todo mundo tem, né? Eu não consegui sozinha fazer essa produção independente, eu precisei de uma ajuda. Mas que tudo bem essa formação, que ela não tem que se sentir
menor, inferior, menos amada, menos querida, porque ela não tem. Ela é linda, ela é super inteligente, agora é meu lado mãe coruja falando, e amo ela mais do que qualquer coisa nessa vida, e está tudo bem. Então, esse reforço positivo que vem acompanhando ela, quando os pais de amiguinho perguntam, falam assim, você é mãe? Não, sou mãe solteira. Aí dá aquela pausa de 5 minutos, e as pessoas que conhecem a minha história, que legal, né? Então, tem até uma certa empatia e uma ajuda quando as pessoas conhecem essa história, e está tudo bem. E a gente segue adiante. Maravilha. Legal, quebrando aí os padrões da família tradicional, né? Muito legal. Maurício, eu estava até pensando aqui que eu ia perguntar sobre... Você tem um casal de filhos, mas aí pensei talvez que uma dupla fosse melhor, né? Porque casal não necessariamente precisa ser uma menina e um menino, né? Mas aí pensando nessa ideia de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e todas as questões e os desafios que vocês têm tido, né? Como você acha que a gente poderia começar a colocar em pauta, né? Antes que as crianças estejam com as suas personalidades formadas pelo mundo, como é que isso pode vir para a mesa do café, para o almoço de domingo, né, para as brincadeiras das crianças? Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Falo sim, e tem que conviver com esses dois mundos, né, ou mais de dois mundos, né? Hoje essas barreiras foram quebradas. E a forma é saber que as crianças vão ter que enfrentar isso de qualquer forma, né? Então não adianta querer também ficar super protegendo, né? A gente vê na escola, em alguns casos lá, mães, né, brigando porque vai começar a misturar salas e vão começar a ter, vai ter que, né, desenvolver amizades novas, vai perder aquela amizade. Poxa, a reação que eu tenho, né, nesse caso é: deixa, né? Deixa lá, deixa ter, né? Tem que desenvolver outras amizades, outros amigos, e tem que passar por isso. E tem gente que acaba, né, super protegendo demais. Então, a forma que a gente trata em casa, né, tentar trazer essa discussão, ela acaba acontecendo mais literalmente na cama aqui, porque na hora que a gente vai colocar as crianças para dormir, né, a gente deita ali com elas e começa a conversar, né? Né, eu trouxe aqui depois, eu deixo com a Tatiana alguns livros, né, se quiser mostrar para o pessoal, e colocar esses temas, né, através, nesse caso, da leitura, né, e a leitura mesmo, e colocar esses temas para a gente discutir ali, para a gente falar, e depois, né, quando terminou de ler, apaga a luz e vamos pensar aqui agora o que a gente leu, o que a gente fez, e começar a conversar um pouco, fazer a criança também pensar o que está acontecendo, né? Não é simplesmente ler a história pelo entretenimento da história, mas a história pelo conteúdo da história, né? E aí a gente tentar forçar um pouquinho essas situações, que obviamente depois acabam, né, refletindo quando a gente está, né, no carro, andando e vendo, né, vendo alguma coisa, né, olhando o mundo, e começa a fazer alguma brincadeira ali, porque aí, né, são duas crianças ainda, né, e começam a ficar agitadas, e começam a chorar, e começam a reclamar, não sei o quê. Então, tem formas da gente tentar trazer esses temas, que são temas bacanas, mas sabendo que a gente tem que enfrentar também quando acontece, né, certos reveses aí. Aí o exemplo que eu gostaria de comentar é o exemplo do Theo, né? Então ele adora dançar, ele adora mexer e tudo mais, né? E aí ele viu a irmã indo na aula de balé. Então, quero fazer balé, né? Por que eu não posso fazer balé? Vamos lá fazer balé. Primeiro a professora pegou, virou para a Tatiana e falou: não, é coisa de menina. Né? Aí já começa aquele negócio. Então já tem que começar ali a enfrentar uma certa situação. E aí, por coincidência, logo depois a professora mudou e a seguinte não teve grandes... Né, aceitou, né, criou uma turma lá de meninos para fazer o negócio. E aí, né, por influência do Theo, que é muito bacana, começaram outros meninos ali, começaram a querer fazer, legal, formou-se. Só que uma dessas crianças, depois de um tempo, por influência do pai, escutou do pai: isso é coisa de menina. E aí ele já não quis mais fazer. E ao ele não querer fazer, começou, né, a chamar os outros meninos de menininha, não sei o quê, que é coisa de menina, blá, blá, blá. Né? Resumo da ópera: acabou-se a turma masculina, inclusive meu filho, né? Porque criou-se toda uma situação ali. E você tem que criar formas alternativas para tentar enfrentar aquela situação. É um menino que ele gosta de se expressar corporalmente, gosta de pular, gosta de fazer. Então, né, tento mostrar para ele, né, os vídeos do YouTube onde tem bailarinos. Né? Então, ó, veja, não é coisa de menina, está aqui. Mas tem aquela percepção dos amigos que se ele for lá é menininha, não sei o quê. Então,
começamos a criar outras formas, né? Comprei aquele joguinho do Xbox lá, o Just Dance. Não sei se vocês conhecem, já viram? Fica lá na frente da TV os dois lá pulando e fazendo, né? Até a gente acaba, né? A Tatiana gosta ali, ela dança ali e a gente passa, né? Ela está com medo de alguns comentários que eu posso fazer aqui, mas mas a gente acaba como família brincando e exercitando isso e estimulando ele, olha, que dá para fazer, mas a gente tem que saber que vão ter esses reveses aí, pelo menos da forma que a gente quer criar, né, essas crianças, e que através da leitura, através de conversa, através de atitudes como essa, a gente consegue, né, tentar, se não evitar 100%, pelo menos mostrar a eles que, veja, né, se você quiser fazer, você faz, você tem a liberdade, você pode fazer isso, e que, se tudo der certo, eles levem isso para o resto da vida. Interessante. Acho que enquanto a Janaína falava da família tradicional, acho que traz um pouco também da escola, né? O quanto que a gente ainda precisa desconstruir muito o sistema e o quanto cada vez a gente vê que a escola também só replica um sistema, né, cada vez mais antiquado para formatar as pessoas para se encaixarem no sistema cada vez mais tradicional e que não muda, né? E aí eu achei muito interessante, em alguma dessas conversas, uma pessoa comentou sobre terminar a escola e estar formado. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas como se você tivesse que ir para a escola para ganhar forma, né? E que forma é essa? A forma igual a todo mundo, né? E se eu fujo desse padrão, né, onde que eu me encaixo? Que mundo que está preparado? Ou como a gente pode preparar esse mundo para melhor me encaixar? E aí eu acho que outra questão que você traz, que é muito interessante também, é sobre a coisa de menina, né? Como se coisas de meninas não são legais e coisas de meninos é que são legais. Então, acho muito bacana pensar um pouco nessa pedagogia de como a gente começa a construir, desconstruir, né, esse processo, que está na nossa fala, que muitas vezes a gente nem se dá conta, porque a gente só replica, né? Então, o quão é legal ser menina, quantas coisas legais tem de ser menina, né? E conseguir demonstrar para os meninos o quanto é bom as coisas de meninas e que isso não é pejorativo, pelo contrário, né? A força que tem as meninas e as possibilidades que as mulheres, né, podem criar para a nossa sociedade, mudar toda a sociedade. Mas muito interessante. Mauro, eu estava lendo aqui um pouquinho da tua história, né? E aí veio um assunto que eu acho muito interessante, que você comentava que em algum momento você fez uma brincadeira com um amigo de uma das tuas filhas e elas mesmo foram, né? Não, pai, isso não rola mais, isso não é brincadeira, né? E aí eu fico pensando muito nessa questão que o jeitinho brasileiro, né? A gente acaba sempre botando a desculpa no jeito jocoso, né? Que era só uma piada, que era só uma brincadeira, né? E aí eu ouço com muita frequência, não sei se vocês também já ouviram isso ou se já falaram isso, né? Não, na minha época eu sofria bullying na escola, né? Não tenho nenhum trauma, tá tudo bem. A gente nem discutia sobre isso, né? Sobrevivemos, né? Tá tudo certo. E a gente vê dados sobre a saúde mental do brasileiro e a gente vê que está todo mundo, né, nos consultórios psiquiátricos e psicológicos procurando ajuda. Então, talvez, acho que é um momento também para a gente pensar o quanto que a gente deve resgatar essas histórias e entender como a gente tem que mudar esse cenário. Mas aí, Mauro, eu queria entender um pouquinho de como têm sido essas experiências, né? Você já tem 2 filhas adultas. Que desafios são esses de mudar essa educação? Bom, Maurício, eu tenho uma notícia para você. Isso só começa. Isso não acaba, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 28, outra de 30, né? Esse episódio aí foi com a de 28, a minha filha Marcela, só para explicar um pouquinho, né? A Marcela, ela é formada em ciências políticas, né? As 2 foram morar fora, né? Quando separei da mãe e tal. Então, ela é formada em Nova York em ciências políticas, ela tem mestrado em políticas comparativas em Londres. Então, ela sabe. E é uma moça, né, que, parabéns pela iniciativa que vocês estão tendo, que isso a mãe dela tinha, de fazer leituras. A minha filha lê, em média, 3 livros por semana. Isso é hobby para ela, é um prazer que ela tem. Então, incentivo muito isso. Se dependesse do pai, nenhum, mas tudo bem. Então, ela é uma pessoa muito culta, tal, se interessa pelo assunto. Essa é a mais nova com quem aconteceu esse incidente, né? Chamo de incidente. Um dia ela ia sair com o pessoal tal, e tinha uns amigos, né? Obviamente, ela não é uma pessoa dentro dos padrões, assim, que você acha, né? Toda patricinha, não sei o que, ela nada contra, mas ela não é, né? Aí tem um amigo dela, né? Um dos, né, que ia sair, que eu olhei assim, né?
com tudo, cara, diversidade, mas eu olhei assim e falei, meio, né? Pô, minha filha, né? Pô, precisa sair, né, com o cara. Eu olhei e falei, filha, você vai sair com seus amigos? Ah, inclusive aquele seu amiguinho vai, né? Aquele seu, mas falei assim de boa, para zoar, para brincar com ela, para provocar. Ela parou, virou, olhou para o pai. Antes de qualquer coisa, esse amiguinho que você está falando, ele é meu amigo. E eu quero que você respeite como meu amigo. O que ele é, não importa. Ele é meu amigo e eu quero que você respeite como meu amigo. Eu não falo de nenhum amigo seu. Seu amigo é legal, não deixa de ser legal. Tem muito amigo seu que acha até uns malas. Mas eu não falo nada. Eu respeito. Então eu quero que você respeite esse meu amiguinho. Esse meu amiguinho tem nome. Se um dia você for falar dele, desculpa, filho, eu estava brincando. Tá, mas que não brinque mais, tá? E falou, pô, mas, sabe, você vai falar o quê? Eu falei, tá, vamos embora, passa logo o tempo. Tá? E eu tenho uma grande vantagem que vocês não sabem, né? Só os negros sabem disso. Nós não ficamos vermelhos. Mas a gente fica com calor. Ah, sabe o que lá? Não é, mas, né? Os brancos ficam tudo vermelho. Ah, o cara está nervoso. Não, parece que não, né? Mas está com calor por dentro igualzinho. Né? E eu, filho, tá bem, filha, vai passear, vai, me deixa aqui, pelo amor de Deus. Queria enfiar a cabeça na parede. Né? Falei, então, é uma coisa muito legal que eu vejo hoje, que essa juventude, eu posso falar dessa juventude, que é uma geração, né, bem depois da minha, já há essa conscientização. Na minha época, você falar isso era até que quase que normal. Isso aqui é coisa de menina, isso aqui é aquela. Hoje já não é bem assim, não, sabe? A própria juventude, as próprias pessoas já não admitem certas brincadeiras. É um começo, falta muito, sabe? Mas já é um começo. E a parte e nós, né, como pais, procurei entender isso, que eu tenho 2 filhas, elas são diferentes. Eu achava que, pô, mesmo mãe, mesmo pai, tem que ser tudo igual. Não são iguais. Uma tem um temperamento completamente diferente da outra. E eu também apanhei muito para descobrir isso. A começar pelo aprendizado. Uma aprende, por exemplo, essa que é a mais nova, a Marcela, ela é desafiada toda hora por mim. Pô, você tem que fazer mais, tal. E ela reage, ela gosta. A outra, quanto precisa para passar, pai? 5. Tá. 4,9 tá bom, mas é o jeito dela. E ela está feliz assim, leva a vida dela assim feliz, eu tenho que aceitar isso, e não falar, as duas têm que ser do mesmo jeito. Durante muito tempo eu fui nessa pegada. Né? E depois, é o conceito que a gente tenta levar para o mundo empresarial, o mundo trabalhar em equipe. Aqui nessa sala está todo mundo aqui é diferente um do outro. Né? Por isso, se algum gestor aqui falar, você trata todo mundo igual? Trata. Eu falo, então está errado, não vai tratar igual, todo mundo é diferente, mas você trata igual. Tem que ter essa percepção, né? Cada um é um, e você, como gestor, tem que perceber isso. Né? Então, eu diria isso, que, mas respondendo a tua pergunta, olha, essa juventude está, de uma maneira positiva, está surpreendendo. Assim, eu acho que está tendo coisa legal. O que prova que o trabalho dos mais velhos não foi em vão. Alguma coisa nós conseguimos passar. Falta muita coisa, mas já é um começo. Legal. Obrigada, Mauro. Voltando para a Janaína. A gente vive num momento agora que muito se fala de empatia, né? Que é o desprendimento que a gente precisa ter para se identificar com as histórias das outras pessoas, né? Com as angústias das outras pessoas. E por mais que a gente passe pelos nossos próprios dilemas e desafios, nem sempre a gente está preparado para se desapegar da gente para entender o outro, né? E aí, lendo também um pouquinho das histórias da Maria Antônia, você comentou sobre o Gael, que gosta de brincar de boneca, e um outro exemplo que ela pergunta sobre uma criança com 2 pais e que te deixou realmente sem... Esse particularmente me deixou desconcertada, porque a Maria fica na escola há muito tempo, né? A gente só pega ela no final do dia. E ela tem um amiguinho, sempre o Dani, e aí um belo dia a gente começou a fazer aula de natação, e aí encontramos com o Dani, e o Dani também fazia aula de natação, e não sei o quê. Ah, porque aquela dali é a mãe do Dani, que legal. E aquela outra ali também é a mãe do Dani. Pode ter 2 mamães? Aí eu parei, eu falei, me pegou de surpresa, porque eu não sabia.
Né? E eu falei, bom, e agora? O que eu respondo para Maria Antônia? A primeira reação foi, pode. Eu falei, como que é a nossa família? A nossa família não é só a mamãe e você? Então tem família que tem 2 mamães, tem família que tem 2 papais, tem família que às vezes só tem uma mamãe, tem família que só tem um papai, e tem família que tem um papai e uma mamãe. E tudo bem, né? Aí ela falou assim, acho que sim, mas ele deve levar muita bronca. A carapuça vestiu. Eu falei, mas Maria Antônia, por quê? Não, porque as mamães são mais bravas. Então, se ele tem 2 mamães, ele leva mais bronca do que qualquer outra criança. Falei, não sei, né, Maria Antônia? As mamães são bravas por um motivo, não é? Aí você começa a dar aquelas explicações que você fala assim, meu Deus do céu, né? Aí você se perde, é melhor terminar a conversa, porque não vai adiante. Então, para ela, assim, como a constituição da família dela é diferente, o fato do amigo dela ter 2 mamães, está tudo bem, mais um exemplo de uma família que é diferente. E aí passa-se um tempo, a gente tem aquelas histórias de descer no final de semana, vão brincar no parquinho. Eu me aproximei de uma moça, a Gabriela, muito querida, a gente mora no mesmo prédio, né? Então, vira e mexe, a gente está se encontrando. E aí a gente se aproximou e um belo dia o Gael veio brincar em casa. E aí foi para o quarto da Maria Antônia, tudo não sei o quê. Aí volta o Gael com as bonecas da Maria Antônia. Mamãe, olha só, a Maria Antônia tem a Pequena Sereia, tem a Ariel, porque eu amo a Ariel. Aí eu vejo a cara da Maria Antônia, né? E criança é muito espontânea. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, o Gael gosta de brincar de boneca. Eu falei, olha que legal. Né? Eu falei, agora é o gancho, né? Para mais uma coisa para explicar para a Maria Antônia. Porque também percebi que a Maria é muito da vivência. Não adianta você ficar explicando na teoria, porque, né, com uma criança de 4, 5 anos, isso às vezes não funciona. Aí eu falei, então vamos para a vivência. Eu falei, olha que legal, Maria. O Gael gosta de brincar de boneca e você não gosta de jogar bola e de andar de skate? Não é legal ter um amigo assim, que quando você quer brincar de boneca, ele brinca de boneca com você, e quando você quer jogar bola, andar de skate, ele faz a mesma coisa que você. Não é legal ter um amigo que brinca de tudo? Ela falou, é. Falei, então, né? Vamos lá, é legal. É diferente, brinca de tudo e é divertido. Mas foi assim, foram situações que, né, você tenta ficar atenta para poder pegar o gancho e tentar explicar que tudo bem ser diferente, né, que faz parte da vida, mas não é fácil. O dia das 2 mamães me pegou realmente de surpresa, mas eu falei assim, acho que eu consegui sair e saímos bem na história. Legal. E a importância da convivência, né? A gente fica sem saber como explicar porque a gente não convive, né? É novo. E para eles tem que ter essa questão da vivência para eles entenderem, né? Não adianta você ficar explicando na teoria, porque se eles não vivenciam, eles não aprendem. Não aprendem. Né? Muito interessante. Maurício, pensando um pouquinho sobre os vídeos que a gente passou, e aí o primeiro vídeo a gente observa, né, toda a circunstância das crianças não deixarem o menino negro brincar, enfim. Tem um vídeo desse também que acontece aqui no Brasil, tem uma menina do YouTube que é bem ativista, ela recentemente comentou essa situação sobre a filha dela, que passou por uma situação muito parecida no condomínio, e traz todas essas questões, né? E aí o segundo vídeo, a gente viu que é um experimento, né, de uma criança que, pela vivência, pela oportunidade de ter uma irmã com síndrome de Down, começa a aprender o mundo de uma outra forma e talvez conviver, né, com a diversidade de uma forma um pouco mais natural. E aí você falou bastante, eu estava lendo também o seu perfil, sobre a importância das atitudes, né, que não adianta só a gente falar, mas que os filhos naturalmente vão começar a copiar a forma como os pais se colocam, se posicionam, né, a opinião que a gente dá, o comentário que a gente dá, e que às vezes a gente acha que a criança está brincando no quarto, está fazendo outra coisa, e ela vem questionar aquilo que o adulto estava conversando, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa importância, sobre o desafio de dar exemplos que realmente ajudem essa mudança, né, de sociedade para uma sociedade mais inclusiva. Eu acho que acabam tendo, né, as formas que eu comentei um pouco antes, tem as formas também de você reconhecer quando você está incorrendo no erro, né? Eu acho que é outra, né, que é um pouco do que o Mauro estava falando também. No caso foi chamada a atenção, mas às vezes você se chama a atenção também, né? E eu acho que isso é importante também você
ter esse autoconhecimento para que na hora que aquela situação aconteça, você possa, né, se repreender ali e tentar ver se, através do teu exemplo, né, a forma que você está, né, chamando a atenção, e eu falo sobre um exemplo, né, claro, com o que aconteceu com a Nina, você consiga, né, de certa forma, direcionar para aquilo que você acredita que é, né, que é a melhor forma de criar aquela determinada criança. Então, o exemplo com a Nina foi para mim, acabou sendo marcante, né? Tava, né, continua sendo uma criança, continua, né, fazendo as travessuras, e eu cheguei para ela, depois ela estava fazendo alguma coisa, e fui repreender ela. E eu falei, que coisa feia que você está fazendo, né? E a reação dela foi virar para mim e falar, papai, você está falando que eu sou feia? Né? Puxa, né? Aí você fala, não, né, a tua atitude é feia, não é você que é feia, né, fisicamente, etc., mas foi a relação que ela fez. E na hora eu me senti mal, né? Porque eu falei, pô, não é isso, né? Pera lá. Né? Eu estava repreendendo ela e acabei me repreendendo aqui e falar, poxa, o que está acontecendo? E aí tentei, né, dar aquela invertida ali. Não é você que é feia, a tua atitude que é feia, você é uma menina bonita, a tua atitude que é feia. Mas eu também depois comecei a pensar, não é uma resposta boa também, né? Porque aí eu estou querendo colocar uma questão física para tentar, né, ilustrar ali. Tudo bem, a atitude pode ser bonita, a atitude pode ser feia, mas na interpretação da criança, que é muito mais simples do que a nossa, a interpretação estava do ponto de vista físico, né? Estava claro ali na atitude dela. E aí você começa a querer fazer, aí, né, o soneto sai pior que a emenda, aí vai que vai. E aí, não é que eu parei de fazer isso, mas naquele momento eu falei, poxa, eu tenho que rever um pouco, né? Eu tentei ali, né, contornar essa menina bonita, não sei o quê, mas não gostei do resultado que eu cheguei naquela situação. Então, hoje eu tento evitar, mas de vez em quando sai, isso é feio, não sei o quê, e você se sente naquela situação, você fala, pô, de novo tá errando, né? Que negócio é esse, né? Aprende uma vez. Então, é um pouco disso, porque eu acho que isso daí vai um pouco, né, da tua pergunta de como que você molda esses exemplos, né? Tudo bem, ó, tem a questão, né, de dançar, do balé, etc., tem a questão, né, de futebol, de skate, etc., mas eu acho que tem essas pequenas situações que acabam, né, permeando o nosso dia a dia, que ali que eu acho que onde a gente acaba falhando, né, onde os nossos preconceitos, porque, né, que nem o Mauro falou, né, das gerações antigas, se eu sento com meu pai, se eu sento com a minha avó, né, a Tatiana conhece bem essas figuras, você fala, poxa, eu consigo enxergar, né, essas situações de preconceito permeando, né, né, nos almoços de domingo, a cada 5 minutos tem uma situação, você fala, está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo. E vai acontecendo. E se você não se policia, você acaba entrando nesse mesmo ritmo, né, que acaba sendo um pouco desse processo, e reconhecer que você também está causando aquela situação, você está replicando aquela situação, mas você está autoconsciente de dar aquela travada e falar, poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E até é uma loucura, né, você parar para pensar, né, porque aí o sentimento de culpa que você acaba tendo, né, dentro, né, dessa culpa católica, né, de um país católico como nós, parece que você está, né, se autoimolando o tempo todo, né? Como que você faz também que para mim no final é a parte mais importante na criação da criança? Como que isso a gente incorpora no dia a dia delas para que elas não cometam esses erros e elas consigam viver de forma muito mais tranquila, do ponto de vista consciente, de que, né, que 99% das atitudes dela sejam aquelas que a gente considera que está, né, fazendo porque é a coisa certa e não porque tem que ficar se repreendendo porque está, né, fazendo alguma coisa errada. Então, eu me vejo ainda nessa característica, mas eu espero passar para ela algo que, né, seja muito mais do dia a dia, de poder respeitar os outros, de poder, né, conviver com os outros, de poder entender o diferente, não como diferente, mas como normal, né? E que eles consigam, né, ter uma vida, né, com, entre aspas, menos culpa do ponto de vista moral, né, consciente. Então, acho que esse é o esforço que eu tento fazer, mas que eu reconheço que, né, em muitos casos, eu ainda acabo falhando. Interessante. Te ouvindo falar, eu estava pensando no assunto que eu tenho estudado muito ultimamente, que é a comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram falar dessa ferramenta. E aí, ouvindo esse teu exemplo, aí também não quero julgar, né? Óbvio, eu não tenho filhos, mas é fácil dar palpite na vida dos outros, né? Mas pensando o quanto que essa ferramenta pode ajudar a gente também a criar os nossos filhos e, obviamente, as pessoas que convivem com a gente, né? Porque, na verdade, quando você repreendeu a sua filha, foi algo que te frustrou, o comportamento dela, né? Dela e o meu, né?
Depois o seu, né? Mas para ela ficou aqui mensagem, que ela tinha te frustrado. Depois não sei se você voltou para falar com ela. Mas aí pensando no conceito de comunicação não violenta e cultura de paz, né? Como é que a gente começa a falar de sentimentos também? A gente não fala sobre sentimentos, a gente é analfabeto em termos de sentimentos, né? A gente nunca... Se eu pedisse agora para a gente falar sobre um sentimento, talvez a gente falasse adjetivos, situações, experiências, mas para chegar no sentimento a gente nunca consegue. Inclusive tem um livrinho desse Todd aqui, que é o autor desse livro, que ele fala sobre sentimentos. Aí, pensando sobre essa questão, e, de novo, o que eu falava antes, de quanto a gente terceiriza toda a responsabilidade, ao invés de assumir o nosso papel aí, né? E pensando quanto que a gente podia, numa situação dessa, né, que às vezes que ela se comporta assim, me deixa triste, né? Então, a gente não fala de sentimento. Então, se eu conseguisse falar isso para uma criança, todas as vezes que você se comporta dessa forma, eu estou sinalizando que aquela situação é um comportamento que eu não gostaria que se repetisse, mas eu estou colocando o meu sentimento envolvido também, né? O papai fica triste, né? E como é que eu lido com isso? Mas é desafiador e recomendo também que vocês entrem nessa jornada de descoberta da comunicação não violenta. É muito interessante, é uma ferramenta de cultura de paz, é uma ferramenta que tem ajudado a transformar bastante a sociedade de forma geral no contexto de justiça restaurativa. Então, é muito interessante e faz a gente pensar como a gente consegue falar mais das emoções, né, e conseguir gerenciar um pouco mais isso de uma forma mais saudável. Legal. E eu acho que tem, até para fazer um paralelo aqui com esse ambiente que a gente está, né, o corporativo, tudo, falando agora, eu lembro no treinamento que eu tive para dar feedback, né, para funcionários, etc., que justamente dizia, não chega lá para apontar os problemas, fala, aquela tua atitude ou aquela tua situação me fez sentir desta forma, né, porque aí você tira um pouco aquele confronto, aquele negócio, você é isso, você é aquilo. Essa situação me fez sentir assim, né? E eu nunca fiz essa analogia para o feedback no final que eu estou dando para a criança ali, né? E seria uma forma de tentar evitar isso. Né? Eu tenho visto ser muito usado a ferramenta de comunicação não violenta para feedback, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem citar a situação real, né? E conseguir caracterizar que aquilo aconteceu daquela forma e que aquilo gerou um comportamento, uma repercussão. É muito interessante, assim, acho que se pudesse uma dica, seria interessante a gente pensar. Mauro, tu comentou sobre uma questão que eu acho muito interessante, que é sobre tratar diferente, tratar igual. A gente vive nessa dualidade, pensando em diversidade e inclusão. Né? Então, muitas vezes, a gente tenta, para simplificar todo esse cenário super complexo, a gente diz, não, trato todos iguais. Não, trato todos diferentes. Qual é a fórmula ou diante dessa antítese, como é que a gente chega numa síntese de tudo isso? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Realmente, como é que você chega nisso? Eu acho que o principal, a gente estava até conversando ali no café, nós temos uma mania, tem um hábito, não sei o que é, e a gente fala, são os diversos, né? São as minorias, são os diferentes, são tudo assim, eles, né? Não, nós somos, inclusive o grande mestre Bulgarelli, no livro dele, chama Diversos Somos Todos. Todos nós somos diversos. A gente estava conversando lá, né? Compartilhando com o Carico, meu parceiro. Olha, meu parceiro de trabalho, tá? De outra maneira, eu não gosto desse cara, só como amigo, tá? Que fique claro. Nada contra, tá? Mas eu tenho outras preferências, tá bom? É o seguinte, que ao invés de nós olharmos como um diferente, vamos olhar assim como um ser único. Ele é único, né? Eu sou único no mundo. Só tem eu. No mundo só tem eu. Não é que eu sou, lógico, por consequência, eu sou diferente de todo mundo é diferente de mim. Né? Se a gente conseguir olhar para essa pessoa que está na nossa frente, esse ser humano, acima de tudo, que ele tem uma embalagem, né? Que é negra, que pode ser loura, pode ser homem, pode ser mulher, pode ter uma orientação sexual para cá ou para lá, ele pode ser mais novo, mais velho, pode ser tanta coisa, mas isso é uma opção dele, né? Mas na nossa frente tem um ser humano que está ali. Né? Se nós conseguirmos olhar para esse ser humano, né, eu acho que a gente vai ter muito mais condição de colocar melhor aquilo que nós queremos. E acho que nós temos que ser bastante convicto com uma coisa chamada credo e conduta. Né?
Será que nós fazemos aquilo que nós acreditamos mesmo? Nossa conduta, nossos exemplos, é aquilo que nós acreditamos? Eu só, blá, 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 eu falo aqui, que é bonito falar, mas lá fora, na hora do vamos ver, as minhas ações são completamente diferentes disso. No meu dia a dia, eu não quero nem saber. Né? No meu dia a dia, na hora de dar um feedback para alguém, bom, o cara não fez a meta, eu vou arrebentar esse cara no mês, tem que fazer a meta. Não, cara, ele não fez a meta, tem um porquê. Pode ser até uma falta de preparo dele, uma incompetência da parte dele, alguma coisa tem. Vamos procurar descobrir o que é. Que ele não fez, os números estão dizendo, o cara não fez. Agora vamos procurar entender, né, por que não fez, não está fazendo, etc. Tá, vamos procurar entender isso. Nós falamos muito numa pessoa com deficiência, né? O que é isso? A gente tem esse olhar, né? Nós temos um olhar inclusivo. Vou citar, a gente estava no evento semana passada, né, Camões? Lá do ID, né? Sim, a igualdade racial, tal, bacana, tal. E eu fiquei muito feliz, quero falar isso de público aqui, com um comentário que o Camões fez comigo, porque lá era um negócio, sim, a igualdade racial. Eu procuro olhar, a diversidade é muito mais do que isso, é só um viés, o racial. E o Camões, ele comentou comigo, assim, do nada, ele falou, nossa, Mauro, a parte de acessibilidade aqui, não estou vendo nada, né? Se vier um cadeirante aqui, vai ter dificuldade para chegar, né? Falei, né? Não tem tradução em Libras, né? Não tem. Eu falei, pois é, mas agora tem negros que são cadeirantes, tem negros que são surdos mudos, e não está aqui nesse período. Eu falei, isso é legal, que você está tendo um olhar maior de uma diversidade como um todo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana de ver uma pessoa assim, da idade dele, dessa geração nova, que já tem isso, já está ficando no default, sabe? Você não precisa falar, olha, já está ficando assim na cabeça, vamos ver outras coisas. Agora, eu acho que o principal de todas as, vamos chamar de diversidades, assim, é a diversidade de ideias, de pensamento, modo de fazer alguma coisa. Não existe um jeito, olha, é assim. Eu acho que quanto mais diverso for um ambiente, melhor ele vai ser, ele é mais criativo. A probabilidade de surgirem coisas novas serão melhores. A gente fala muito hoje em inovação. Como é que você vai ter inovação se não tiver alguém para pensar diferente? Bom, vamos ousar fazer uma coisa que ninguém fez, ou que ninguém faz. Eu costumo dizer, o Michael Jordan, né, ele tem uma frase que diz o seguinte, eu posso até admitir um erro, mas eu não admito não ousar. Então, nós temos que ousar. Se você acredita naquilo que você está fazendo, você está estudando, vamos ousar. E também falo, gente, ousar é diferente de fazer porra louquice. Não é isso, é porra louca, é outra coisa. Agora, dentro do que você faz, do seu trabalho, do seu métier, daquilo que você está estudando, está aprendendo, está convivendo, de repente, vamos ousar fazer isso diferente. O máximo que vai acontecer, não, peraí, essa sua ideia, ela não vai vingar por causa disso. Você aprendeu com isso aí. Tá? Então, eu diria assim que eu acho que o maior desafio dessa inclusão está dentro de nós mesmos, né? Começar a olhar o mundo de uma maneira naturalmente mais inclusiva. Não vamos ser aquele cara chato, que, mas não tem isso, mas não tem aqui, aqui não tem rampa, aqui o cadeirante não vai subir. Aí você vai ser chato. Né? Mas, gradativamente, vamos ver como que nós podemos melhorar, né? Aceitar um pouco mais o outro, não preciso concordar, mas vou ver a tua ideia, vou ver o que você pensa, o que você acha e vou me posicionar também. Né? Eu acho que é um exercício, como você está dizendo, sabe? A gente não pode ficar na hora do almoço, pô, meu avô faz isso, minha mãe faz aquilo lá, que senão você vai ficar chato, os caras te tiram da sala. Mas você começa a observar o que eu não vou fazer, eu vou começar a mudar. Começa comigo. Né? Poxa, eu procuro falar isso, procuro falar aquilo, né? E nós temos, quer queira ou não, nós temos preconceitos. Todo mundo aqui tem preconceitos. Nós somos educados, a gente tem preconceito com alguma coisa. Se fizer uma análise, a gente tem, com alguma coisa a gente tem. Então, aquele ali é o gordo, é o alto, é o baixo, é isso, é aquilo, é o bonito, é o feio. O que é bonito, o que é feio? Depende do referencial. Nós temos isso. Né? E eu já fui censurado por uma das minhas filhas em relação a isso e de outras coisas. Né? Falo, pô, filho, aquele cara, pai, mas você é cheio de preconceito, que cara preconceituoso que você é. Eu falo, não, filho, eu estou falando daí.
Não, pior é andando na rua, né? E da mesma maneira que hoje eu passo por isso até hoje. Eu vou a um restaurante, sabe? Eu já cansei, hoje eu dou risada, né? Você está num restaurante, você vai sair, quantos caras chegam assim, o cara vem dar a chave do carro para você. Eu falo, olha, eu vou trocar, hein? Eu falo, eu vou trocar. No começo eu queria bater no cara, agora eu falo, se teu carro é melhor que o meu, fica com o meu, eu vou ficar com o seu. Sabe? Então tem esse estereótipo, tem essas coisas, mas você tem que começar a tratar disso, sabe? É você que está ali, sabe? Você é maior que tudo isso, né? Eu sou único, cada um aqui é único, sabe? E dentro desse único, tem um potencial muito grande, né? E a gente faz parte de um grande, como diz o meu amigo hoje, a gente tem um grande quebra-cabeça, um mundo, né? Cada pecinha vai encaixando, né? Então, se a gente conseguir olhar para isso, eu acho que já é um grande passo, né? E cada um dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, procurar fazer o seu melhor. Não tem uma receita, faz assim, né? Mas eu acho que cada um pode fazer um pouquinho melhor do que está fazendo dentro do seu mundo, da sua realidade. Eu acho que é por aí. Bacana, tá bom. Só vou discordar de um ponto, que é hashtag chatos. Adoro os chatos. Eu sou uma chata e sou uma fiscalizadora de todas as situações, né? Porque eu realmente acredito que se a gente não está a favor, pode ser que a gente esteja contra, né? Então, se a gente ainda, né, inibe alguns comportamentos, pode ser que a gente tenha que falar mais sobre eles, né? Isso em casa, isso no trabalho, né? Então, acho que a hashtag chato aí faz sentido, até porque a gente vive num mundo que tem muitas coisas que chateiam muita gente e a gente deixa rolar e não se posiciona, né? Então, acho que é importante a gente ter esse olhar de que, para parar de ser chato, a gente vai ter que falar da parte chata em algum momento, né, para se tornar natural. E eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Em relação a tudo que vocês estão vivendo hoje, e antes de abrir para vocês também, para vocês trazerem as perguntas e conversarem. Vocês, de alguma forma, obviamente, já estão transgredindo toda uma tradição, né, e gostaria de ouvir se, quando a criação de vocês conseguem se lembrar hoje de situações que vocês pensam, tenho que fazer diferente, preciso me colocar de uma forma diferente, dar exemplos diferentes, e se lembram de alguma situação em que hoje vocês se dão conta de que, nossa, era machista e eu repercuti isso, ou era homofóbico e repercuti isso. Então, queria que vocês fizessem um mergulho aí na criação de vocês, trouxessem alguns casos que a gente já está conseguindo transformar. Pode responder em diferentes ordens, assim. Eu sei que vai levar um tempinho para a gente resgatar. Eu queria começar com, acho que um elemento, até um desses livrinhos aí, que é o Williams Doll, né? Que, para contar um pouquinho do enredo, é um menino que quer brincar com uma boneca e os pais não deixam, né? E aí chega a avó né? E aí várias situações onde a avó vai deixando, vai fazendo, vai incentivando, até que no final lá fica a mensagem, né? Olha, se essa criança souber lidar, ou se ela souber brincar, se ela tiver essas características, quando ela for um pai, quando ela for, né, que estiver criando uma criança, ele vai saber muito mais como fazer, ele vai ser uma situação natural. E aí o que fica, né, da minha criação, né, e como que eu faço a relação com esse livrinho, porque desses 3 que eu trouxe, nesses exemplos, e eu vou deixar com a Tatiana, quem quiser pegar depois, dar uma olhadinha, fica com ela ali. É que a gente acaba esquecendo, né, e eu vivenciei isso, né, porque, né, menino, branco, Zona Sul de São Paulo, não sei o quê, e todos os estereótipos, né, que a gente às vezes olha nos outros, ou que a gente faz nos outros, a gente esquece aqueles que fazem na gente também, né? E eu fui criado assim, né, menino, e eu estou falando dos anos 80, né, antes dos anos 90, tem que ser, né, macho, tem que pegar as mulheres, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Existe toda uma opressão também em cima, né, uma forma de comportamento que, né, a sociedade como um todo, e aí homens e mulheres, né, acabam exigindo de outros, que você acaba replicando aquilo porque é o que se espera de você, né? E que agora, quando, né, criando as crianças, eu penso, por que precisa ser assim, né? Por que o Theo tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Então, eu acho que esse é um fator que a gente acaba, às vezes, esquecendo também, né? A gente se foca muito hoje, e correto, né? Porque a balança está muito desbalanceada, então tem que fazer força mais de um lado para tentar corrigir os pratos aí.
mas a gente acaba esquecendo esse fator também, como nós, né, e aí eu falo, né, por mim, os meninos, né, que estão sendo criados e etc., acabam também tendo, né, certas coisas que são esperadas deles ali e que às vezes a gente acaba passando isso para frente, né? A gente fica focado. Se eu pegar, tem um monte de livro lá em casa, né, as mulheres cientistas e não sei o quê. Então, para minha filha hoje, eu consigo ter todo um ferramental para tratar e para o meu filho eu não tenho. Né? Ah, mas todo o resto é para os meninos. Não, todo o resto é com preconceito em cima dos meninos. Aquele que é mais isento, aquele que é mais livre, mais aberto, né? Tudo bem ser diferente, tudo mais, esse tem pouco para menino direcionado. Né? Então, a gente acaba ainda, acho que, replicando como uma sociedade certos comportamentos nos meninos que vai continuar. Então, acho que mesmo essa geração aqui, a gente ainda está correndo, né? A gente está correndo nesse erro. E eu sinto isso, né, nos amiguinhos dos meus filhos, na convivência, que faz, né, com que, né, não possa fazer balé, que não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Então, acho que é algo que eu vejo lá de trás e algo que eu tento corrigir, né, na minha forma de encarar o mundo, na minha forma de tentar criar, né, nesse caso, o Theo, e aqueles amigos que acabam convivendo lá em casa. Então, para mim, esse é um fator, porque eu continuo não vendo muita ação nesse elemento. Eu vejo para as meninas, eu vejo, né, vamos colocar as demais minorias, entre aspas, mas os meninos, que eles são a maioria, eles continuam recebendo um tratamento que não vai fazer com que a correção lá na frente aconteça da forma mais natural que a gente gostaria. Interessante. Eu acho que não só isso, eu concordo com o Maurício, mas acho que hoje em dia a gente tenta dialogar mais, né? Tenta conversar mais. Né? Antigamente, quando eu olho para as gerações da minha avó e da minha mãe, é assim, acabou e ponto final. Não tinha muita conversa, não tinha muito blá, blá, blá. Né? Eu acho que a gente também, por um lado, tem algumas ocasiões que a gente conversa demais e que, às vezes, você fala assim, ó, 3 vezes, acabou, ponto final, é assim. Mas eu acho que a gente tenta dialogar mais e tenta explicar mais para que lá na frente isso não volte. Né? Então, o que eu procuro fazer com a Maria Antônia é, mas por que é assim? Porque, se for de uma outra forma, pode acontecer isso, pode ser ruim por causa daquilo, você já pensou se for pelo outro lado não é muito melhor? E antigamente a gente não dava muita explicação. Né? Antigamente, quando o pai olhava ou a mãe olhava para você, você falava assim, ai, meu Deus do céu. Né? E hoje em dia você tenta ir um pouco mais além e explicar o porquê não daquilo. Né? Pegando esse gancho aí que ela falou, o mundo mudou, né? O mundo mudou, não sei se para melhor ou para pior, mas mudou. Eu acho que um pouquinho melhor. Esse negócio de educação, os mais antigos aí, da minha geração, lembra que quando a gente ia em algum lugar, diálogo, que diálogo? O que é diálogo? Né? Você ia fazer uma coisa, o pai só... Isso aqui era o suficiente. Você falava, eu sei que eu vou chegar em casa, eu vou apanhar. Eu não sei o que eu fiz, mas eu vou apanhar. Eu vou levar uma bronca, até eu fiz alguma coisa, então você ficava todo travadão. Hoje você fala com os filhos, então é normal você ouvir. Sabe? Quem for pai, mãe aqui, já deve ter ouvido os filhos que já falam aquela frase, mas que saco, pai, que saco, mãe. Mas eu falava para meu pai, que saco. Tá louco, você falar isso e ver o mundo ao contrário. Não era bem assim. Mas a educação, e hoje a gente consegue entender um pouco, não é que ele era ruim, né, os pais eram ruins, é como eles tinham sido educados. Sabe? Então eles estavam passando o que eles sabiam. Hoje tem uma coisa que está a nosso favor, mas é tão rápido que às vezes fica até contra, que é a informação. Né? Hoje, no celular aqui, pera, aqui que é tal coisa. Tal, você se conecta com o mundo inteiro, a informação está muito rápida aqui. Né? Antigamente não era assim, até você ter uma determinada informação demorava. Então, fica muito mais fácil você interagir. Tá muito mais rápido. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa informação. Essa educação realmente ela fica veloz, né? E uma informação errada vai viralizar, vai tanto para o bem como para o mal. A gente tem que tomar cuidado com isso. E hoje, olhando, se eu olhasse assim para as coisas que eu fiz, claro, com a minha cabeça hoje, eu falo, nossa, quanta coisa que eu poderia ter feito diferente, né? Mas não vale, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, com a vivência que eu tenho hoje,
né? Por as coisas que eu passei hoje, eu voltar lá atrás, eu também ia ter muita graça. Mas eu acho que isso é importante, que isso faz parte de um aprendizado. A gente aprende todo dia, toda hora a gente está aprendendo. Sabe, eu aprendo com vocês, sabe, a gente troca isso, acho que é muito bacana. Essa geração nova traz muita coisa assim bacana. É muito legal ter assim, que deve ter umas 30, 40 pessoas aqui ouvindo esse tema, falando sobre esse tema. Tem vários grupos, escuta, conversa. Isso é muito legal. Isso já é um passo enorme. Se eu pegar tipo meu início de carreira para cá, eu falo, gente, vocês não sabem quanto anos-luz estão na frente em relação àquilo. Tem muitos outros para andar, para caminhar, para fazer. E isso, sabe, faz parte de um contexto. Eu acho que a gente está procurando, nós estamos procurando ser pessoas melhores, né, num todo. E você sendo uma pessoa melhor, num contexto maior, também essa parte vai estar contemplada, né? Eu acredito muito nisso e espero que todo mundo consiga assim, falar, eu posso melhorar uma coisinha, um detalhezinho que eu melhorar, eu já estou fazendo uma grande força, né? Um grande movimento para as coisas melhorarem, né? É isso. Eu gostaria de abrir para perguntas, tudo bem, Will? Então, se alguém tiver alguma pergunta, curiosidade, comentário, para a gente dialogar um pouquinho, né? Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Pedro, eu não tenho filhos e tenho pouquíssima experiência com crianças, mas algo que eu percebi, e aí eu gostei bastante que o Mauro falou dessa coisa de tirar o óculos, né, e olhar para a criança, assim, aquele olhar convicto. E eu acho que essa convicção que os pais, não sei, avós, né, de antigamente e tal, passavam, é porque eles realmente tinham certeza da opinião deles naquela época, eles tinham convicção disso, certo? Então, só pelo olhar, você já conseguia passar isso para as crianças, para os filhos, etc. E aí me fez pensar um pouquinho, será que a gente tem que começar a trabalhar mais no que a gente realmente pensa? Às vezes, o que a gente tenta passar para as crianças hoje, a gente ainda não está com a convicção total daquilo. Então, aí eu vou só, não apontar dedo, mas usar as situações de vocês como exemplo. Por exemplo, a Janaína, né, se tomou um susto quando viu as duas mulheres juntas. Então, assim, é que a gente não está acostumado com isso ainda, né? Então, o Maurício usou o feio, né, para significar o errado. Então, assim, será que a gente precisa focar um pouquinho mais na gente, né, no que a gente pensa? E se a gente conseguir ficar bem convicto dessas novas opiniões, essa transmissão de informação para os mais jovens será bem mais fluida. O que vocês acham disso? Obrigado. Pedro, né? Isso. É o Pedro, beleza. E aí, Maurício? Tudo bom, Pedro? A gente trabalhou junto agora. Bom, eu acho o seguinte, que lá atrás, quando meus pais, meus avós, essas pessoas davam aquele olhar fulminante, porque eles só tinham essa verdade, era isso. Então, eu estou 110% certo. É isso. Hoje tem várias opções. Nós sabemos, essa informação nós temos, né? Tem uma linha que a Isabela acabou de falar, comunicação não violenta, que deve dar uma outra visão, né, sobre essa educação. Então, para cá, para lá, concordo, a gente pode ficar um pouco confuso ou não tão seguro. Então, tem outras opções. Agora, quando você só tem uma verdade, é aquela, não faz e acabou. Por quê? Porque eu não sei. Quando um filho questiona, mas por que eu não posso fazer isso? Porque não pode, acabou. Estou mandando, pronto, ficar quieto, acabou. E cala a boca. Aí já começa, e cala a boca, senão vai... Sabe? Não é assim, ficar quieto. Não pode. Então, vamos deixar, se não pode, deixa eu ficar pensando, não sei responder, e é bom que não pergunte. Não pode. Se você também, mas aquilo incomoda, né? É duro chegar para o filho, não pode. Mas por que não pode? E você não tem a resposta, nossa, pelo menos para mim, por que não pode? É cisma minha, implicância minha, por que não pode ir, sabe? O problema é meu, não é da outra pessoa. Aí você fica se questionando com isso, né? Mas eu diria que eu entendo dessa maneira. Como hoje nós temos
várias opções e concordo com você está completamente certo. Acho que a gente precisa cada vez mais se conhecer, estar convicto do que nós achamos ou entendemos como ser o melhor para poder passar, né? Tem até uma frase que diz para gestores, para líderes, né? Se você não sabe para onde vai, não motiva a sua equipe. Não é isso? Está sabendo para onde está indo, não vai motivar que a galera vai junto. Isso, né? Então, vamos ver, acho que é isso. Alguém quer completar? Eu acho que com esses comentários, com o que eu falei, né, da autoimolação que eu acabo passando, né, em alguns casos, nessas situações, é isso, é reconhecer o que está acontecendo e, na hora que está acontecendo, acho que até aproveitar, né, a situação e incentivar, né, usando ali a questão do diálogo, né? Coloca para discutir ali, né? Ó, papai errou por causa disso, disso e disso, e errou, né? Consertamos aqui, mas vamos todo mundo estar ciente disso daí. Mas não é uma situação tranquila de fazer, né? É uma situação que te exige naquele momento. E quando eu falo que me pega de surpresa, é porque assim, você tem que saber. Quando você conversa com uma criança de 4, 5 anos, existem coisas que ela entende, você tem que colocar no contexto dela, e se você começar a falar demais, você perdeu ela a meia hora lá atrás, né? E o que me pegou de surpresa, eu falei assim, bom, o quanto eu explico agora para ela, né? Como é que eu coloco a situação para ela que, ok, é normal, sem explicar demais ou sem explicar de menos, né? Então você pega assim, tá bom, né? Eu não estava preparada para responder essa pergunta agora para você, mas vamos lá, me colocou a situação, eu vou tentar te... E é o que o Maurício falou, é o diálogo, você estar lá vivendo a situação para poder tentar lidar da melhor forma possível. Obrigado. Oi, meu nome é Graziela. A minha pergunta talvez seja direcionada para a Isabela. Acho que até foge um pouquinho do contexto da nossa conversa, mas acho que cabe a pergunta. Com os nossos filhos, eu vou ser mãe agora e eu já sei, né? Não sei o que eu vou falar, mas a gente eu tenho, eu sei mais ou menos como eu vou educar, o que eu tenho que falar. Óbvio que eu vou errar como todos, mas eu queria perguntar com os mais velhos, porque com os pequenos a gente vai educá-los. Os mais velhos já foram educados. E como a gente se comporta, né? Porque eles têm muitos questionamentos, muitos preconceitos e a gente lida com eles também, com pais, avós, sogros, sogras, mães, enfim. Eu queria, talvez, que a Isabela pudesse falar um pouquinho como a gente pode se comportar com eles também, porque, teoricamente, é mais difícil, né, para eles entenderem, porque eles não cresceram. E a gente se depara bastante com esse preconceito e essa ideia que eles têm também. Legal, obrigada pela pergunta. Eu vou juntar um pouquinho com a reflexão também que o Pedro trouxe, que eu acho muito relevante, né? Porque somos hoje o fruto das certezas dos nossos pais. E o que está acontecendo na sociedade hoje? E aí, de novo, o que me angustia é garantir que a nova geração vai mudar tudo, sendo que elas estão sendo criadas pela nossa geração, né? E aí, alinhado à tua pergunta, eu acho que eu não criaria essa diferenciação de que os mais velhos têm mais dificuldade, que as pessoas das outras gerações têm mais dificuldade que os jovens. De novo, eu acho que a gente tem que desmistificar essa ideia de que os jovens estão mudando tudo e que vieram com o chip da inclusão. Né, eu vejo muitas situações de pais, avós, né, pessoas com 90 anos encarando o mundo hoje com muito mais facilidade e agilidade do que muito jovem. Né? Então, eu acho que não tem fórmula, não tem receita, mas eu acredito que tem alguns parâmetros que a gente possa perseguir. Né? E o primeiro deles, eu acredito que seja a gente assumir que a gente não sabe. Então, acho que muitas vezes, quando a gente é questionado, a gente ainda é impulsionado a ter uma resposta, né, porque a gente vive no mundo das certezas. Né? Então, se eu não me coloco, se eu não tenho uma resposta, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não sei, vão pensar que eu estou vulnerável, e tudo bem, e tudo certo. Né? Porque se a gente está vivendo num mundo cada vez mais complexo e exponencial, como é que a gente vai ter certeza de tudo e saber tudo? Né? Então, acho que tudo isso está sendo construído, essa sociedade cada vez mais líquida, que vai colocar a gente nesse desafio. E aí a oportunidade da gente desenvolver empatia. Empatia não é teoria, empatia é prática e é exercício. Né? Por isso que, de novo, não vai ter fórmula. Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ouvir ativamente, genuinamente as pessoas. Então, hoje eu me questiono muito se eu estou ouvindo as pessoas para responder ou se eu estou ouvindo para entender. Ou se eu estou ouvindo para acolher essas pessoas. Então, de novo, não vai ter receita.
Né? E eu acho que é importante a gente sair dessa dualidade, que os mais velhos vão ter mais dificuldade e que os mais novos já vão vir com isso resolvido. Né? Porque tem todas as gerações se permeando aí, né, para a gente poder dialogar sobre isso. Então, não sei se responde, né, mas, de novo, a gente vai ter que lidar com essa angústia que esse mundo moderno trouxe para a gente. Os mais velhos, de novo, não sei. Não sei. Pode ser a tua experiência, e eu quero empatizar contigo depois de ouvir a tua história. Mas não sei. Existem vários casos e várias situações, né, de jovens, né, de repente, que estão... Mas acho que é tudo muito relativo e a gente vai ter que lidar com essa angústia do mundo líquido, que tudo muda e que tudo gera novidade, que tudo coloca a gente para pensar. Né? Então, não dá mais para esperar a resposta pronta. E nem a gente, enquanto pais, vai ter a resposta pronta. Né? E eu acho que, enfim, eu também não sou mãe, mas eu acredito que perguntar para a criança, às vezes, por que essa pergunta? Né? De onde saiu isso? O que você acha sobre isso? Antes da gente criar esse monstro, né, e se apavorar. Né, que tem aquela história que enfim, é uma história de internet, um meme, né, que a criança pergunta o que é virgem, né, e os pais se apavoram para explicar o que é virgem, e ele queria saber que estava escrito no azeite extra virgem. Né? Então, a nossa ansiedade de dar resposta... De novo, não estou ouvindo para entender. Né? Eu estou ouvindo para responder. Então, às vezes, a resposta é muito mais fácil, né, e muito mais simples. Uma dúvida aqui. Prazer, meu nome é Letícia, obrigada por compartilharem a experiência de vocês. Eu sinto que quando a gente fala de criar uma geração mais inclusiva, mais a favor da diversidade, a gente está meio que lidando contra a corrente, nadando contra a corrente, né? Porque é contra toda uma cultura que foi construída de uma forma diferente. E aí, às vezes, eu falo para minha priminha que tudo bem, não tem isso de esporte de menino, esporte de menina, aí ela vai para a família do pai... E aí lá falam uma coisa totalmente ao contrário. Então, como é que vocês lidam com isso? De, às vezes, vocês ensinam de uma forma e na escola eles aprendem de outra. Como que é a experiência de vocês? Principalmente com os que estão educando os mais novos agora, né? Não é fácil. Em complemento a isso que a Letícia falou, era já a pergunta que eu ia fazer em seguida. Meu nome é Vinícius. E também como que é para vocês essa relação com os outros pais, né? Essa era a minha pergunta, porque a gente está falando da relação com a criança, mas como é lidar com crianças e principalmente com os pais? Porque você quer trazer o pensamento, enfim, todos os conceitos que vocês acreditam que sejam mais oportunos para a educação dos filhos e você encontra com conceitos diferentes que são também aplicados por outros pais. Então, eu também queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é fácil. Eu digo para vocês, eu acho que assim, eu erro, vou continuar errando, faz parte, mas a gente erra com a melhor das intenções. Eu acho que a grande sacada é você tentar explicar para essa criança que existem pessoas que pensam diferente de você e que, ok, faz parte. Eu uso uma analogia com a Maria Antônia que é muito engraçada. Mas eu penso assim, você já pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa e no mundo só existisse, por exemplo, brócolis? Coisa chata, né? É lúdico, mas para ela faz todo sentido. Então, ok ter um pai que pensa diferente. Eu tive uma situação com a Maria Antônia que foi muito engraçada. Ela tem uma melhor amiga na escola e um dia ela chegou para mim e falou, mãe, a Betina falou que a Carol não precisa usar protetor solar porque ela tem a pele escura. Eu falei, não, Maria Antônia, claro que a Carol precisa usar. Deixa eu explicar para você. Todo mundo usa protetor solar porque senão o sol queima, ele machuca a nossa pele vai arder. E não importa que a Carol tenha a pele escura ou você que tem a pele muito branca, todo mundo precisa utilizar. Eu falei, a pele da mamãe é igual à sua? Ela falou, não, eu sou mais branca do que você. Eu falei, nós duas não precisamos usar o protetor solar? Eu falei, é igual com a Carol. Mas aí eu falei assim, tudo bem a Betina ter trazido isso para você, porque muito provavelmente a Betina não formulou essa ideia da cabeça dela, né? Ela deve ter ouvido alguma coisa que fez ela espelhar isso. E eu acho que a grande coisa que eu procuro passar para a Maria Antônia é pensamentos diferentes existem. Se todo mundo gostasse da mesma coisa, se o mundo tivesse somente uma coisa, o mundo ia ser muito chato, né? Não ia ser legal.
E a gente acaba pegando o gancho com a Isabela e Vinícius, a gente acaba tendo a empatia e se conectando com aquelas pessoas que pensam mais ou menos parecido com a gente, né? Então, quando você, de repente, vê um pai que, quando sabe da tua história, não importa aquela que seja, que dá aquela olhada de canto de olho para você, você já não se conecta com ele, já não tem uma empatia com aquela família, da mesma forma que você tem com outras que pensam diferente ou, né, têm o mesmo sentimento que você. Então, você acaba tendo a empatia e se conectando com as pessoas que estão ali, junto com você. Mas não é fácil. Agora é fácil falar. Alguém mais quer comentar? Não, de certa forma, você acaba... tem pessoas com você fala mais sobre um determinado assunto do que outras, porque a pessoa dá mais abertura, ela está mais atenta para aquilo que você vai falar. E outras não fala, é aquele negócio, tirar pérolas aos porcos, né? Se o cara não vai ouvir, ele não está nem aí, você vai ficar gastando uma energia ali à toa, para quê? Então tá bom. Agora, quando é uma pessoa que está aberto, quer ouvir um pouco, você fala um pouco mais, é bem o que ela está dizendo. A gente começa, para esse tipo de coisa, sintonizar um pouquinho mais. Bom, com aquele grupo eu posso falar um pouco mais, com o outro eu vou falar menos. Tá, porque não vai adiantar. Vai ser só uma discussão que não vai levar a nada. Agora, quando é um grupo assim que está aberto a conversar, eu acho que naturalmente isso começa a fluir. O único comentário que eu tenho aqui para agregar é com relação a... Tem coisa que você controla, tem coisa que você não controla. E os outros você não controla, né? Nem teus filhos você controla, né? Você vai controlar os outros mesmo. Então, eu acho que é das ferramentas para aquela criança conseguir lidar com essa diversidade, né? Que pode ser, do teu ponto de vista, coisas boas, do teu ponto de vista, coisas ruins. Mas você tem que capacitar aquela criança a pensar, a raciocinar. Né? E aí é diálogo, aí é exemplo, aí é um monte de coisa que a gente falou aqui. Mas é saber que essa situação ela vai acontecer, né? Independente da tua vontade. E se aquela criança não estiver capacitada a enfrentar aquela situação, como no vídeo aqui, aquela menininha, né? Chegar lá e resistir porque ela achava que era o correto, né? E mesmo assim, depois da situação, você via que ela estava sofrendo, né? Chegou um adulto lá, começou a falar, começou a chorar e tudo mais. Mas pelo menos ela teve uma reação naquilo. A outra reação seria lá, né, aquela criança se recolher, deixar virar as costas, que nem aconteceu no outro vídeo, né? O racismo onde todo mundo que estava ali, né, aquelas crianças certamente estavam com os pais ali em volta e acabaram não tomando nenhuma atitude. Mas se a gente conseguir capacitar as crianças a perceberem a situação, né, e pensarem, e outra vez, levar isso da forma, poxa, é normal, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Eu não concordo com você, eu não concordo, né, porque senão entra um pouco na intolerância que, né, o mundo está melhor, mas a parte da intolerância está cada vez mais visível, né? Não sei se ela está maior ou menor, mas ela está cada vez mais visível. E a gente conseguir capacitar as crianças a lidar, né, com essas situações e com outras que elas vão viver, eu acho que essa é a responsabilidade dos pais, né? O quanto que a gente vai ter de sucesso ou não, é só o futuro que nos dirá. Hein? Bom, a gente já está avançado aqui no tempo, né? Já bateram a plaquinha aqui. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem final, se vocês tiverem mais alguma coisa para comentar. E agradecer a vocês pela troca, um privilégio estar aqui compartilhando esse momento com vocês. William, obrigada mais uma vez. Cargil também, todos vocês que estão aqui, parabéns por liderarem essa agenda. Aprendi pra caramba com vocês hoje. Muito obrigada. Eu queria aproveitar e agradecer, né, pelo convite, os colegas, muito bacana. Você falou tudo agora, também aprendi um monte de coisa, um monte de ideias. A gente está sempre aprendendo isso, que eu acho que é o mais importante. Né? Camões, obrigado aí pelo convite. Luiz, obrigado. Prazer te conhecer. Parabéns pela Great Place to Work. E eu acho que isso aqui faz parte, né? Para vocês serem. E o ano que vem de novo, né? Chegou, agora tem que manter. Então agora, né? Depois ele vai falar isso. Mas parabéns a todos. Eu acho essa iniciativa muito bacana. O fato de vocês estarem falando sobre isso. Isso aqui não é o início, porque eu sei que vocês já trabalham com isso, mas é uma continuidade. É falar, é conversar, trazer ideia, trazer sugestões, né? É bem isso. Agradeço a oportunidade. Né? Bom dia a todos. Obrigado. Agradecer, né, pelo convite, estar aqui e incentivar mesmo a ter vários desses fóruns, né, a convidar outras pessoas, a trazer em outras empresas. E eu mesmo, né, como representante da minha empresa, né, incentivar esse tipo de discussões lá.
e quem sabe convidar um de vocês também para estar indo conversar lá. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Isabela. Obrigada, William, pelo convite. Eu acho que cada vez mais que a gente fala e conversa sobre isso, a gente se conecta e tem mais empatia. Então, acho que a gente tem que manter isso de agora em diante, não importa o fórum que a gente esteja. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Eu quero passar para o Celso, que veio de Campinas hoje, para fazer o fechamento. E obrigado pela presença de todos, em nome do MOB, do Afros e do Pride. Olá. Bom dia. Primeiro, o meu agradecimento por terem me convidado. E eu queria fazer um depoimento meu pessoal primeiro, né? Porque como eu me encaixo nessa discussão toda. Porque cada um de nós, como foi muito bem dito, nós somos diferentes e tudo bem. E para mim também tem sido um aprendizado muito grande. Eu tenho um pouco mais de idade, enfim. E para mim o grande aprendizado que eu tenho tido, e eu afirmo para você que ele tem sido acelerado nessas discussões que a empresa tem proporcionado. Na minha geração isso não era muito comum, e era assim, ponto, né? E eu noto que cada vez mais a gente tem tido esse fórum, essa oportunidade de discussão. E isso acontece aqui dentro dessa empresa. Isso tem me ajudado muito na minha jornada, nos meus aprendizados, eu derrubando os tabus que eu já tinha e às vezes tenho ainda. Acredito que eu progredi muito, não estou lá ainda. E o que a gente tenta fazer na empresa é criar essa oportunidade, criar o fórum e aprender um com o outro. Eu aprendi um monte de coisa, Janaína, adorei os seus pontos. Concordo com alguns, não concordo com outros, e tudo bem, nós somos diferentes, né? E eu também, nós estamos aqui falando como ajudar a próxima geração a ser mais inclusiva. Eu vou dar um depoimento meu, eu tenho filhos maiores já, e que eles me provocam. Então eu fico, não é só do meu lado para o deles, eles têm me provocado, né? E isso, para mim, também tem me ajudado bastante nessa jornada aí. Sou muito diferente em relação a todos esses assuntos, né, da inclusão e diversidade, como eu era antes e como eu sou hoje. É uma jornada, né? Mas, para mim, o mais importante é escutar verdadeiramente, né? Que, às vezes, a gente escuta já pensando em responder e nem se preocupou em elaborar um pouco, né? E essas oportunidades dá para a gente escutar, é uma oportunidade para a gente escutar de verdade. E aí nos desafiar nas crenças, no que a gente acredita, né? O mais importante, então, é criar o fórum e a oportunidade. E a Cargill nos propicia isso. Nós somos estimulados a parar o que temos que fazer e vir discutir. E preparando toda a humanidade para essa jornada que todos somos diferentes e tudo bem, né? Então eu fico muito contente, obrigado pela oportunidade, e vou, dentro da minha capacidade de mobilização, a gente está oportunizando mais isso. Essas discussões a gente tem propiciado também na nossa unidade, e é impressionante os depoimentos que vêm e a conscientização que a gente vê aflorando à medida que você dá espaço para as pessoas falarem, dá espaço para o outro pensar um pouco melhor nos seus conceitos mais antigos. Então, muito obrigado pela atenção. Parabéns para vocês, foi um aprendizado para todos nós. Tenho certeza que vários insights foram muito bem-vindos. E, então, da minha parte é isso. Parabéns a todos.